Bom dia, pessoal. Vamos à nossa quarta aula de sanidade animal, né, da oitava sessão, controle de endoparasitas. A gente falou na aula online também sobre o controle de endoparasita, né, as verminoses que atacam o sistema gastrointestinal e no pulmão também, que esse verme acaba migrando, né, para o pulmão desse animal, causando transtorno de sintomas, né? Em relação à dificuldade respiratória, para andar, secreção, enterite, né? Que é uma infecção da mucosa do intestino. Então, a gente viu o ciclo dos dois, né? E o tratamento. Ainda existem mais tipos de endoparasitas, tá? E hoje a gente vai ver sobre eimeirose, coccidiose ou curso negro, mas a maioria das pessoas chamam de coccidiose, tá? A eimeirose, ela é uma doença causada por um protozoário, né? Então são vários do gênero Eimeira, tá? Elas acometem animais de produção, animais domésticos, mas elas predominam nos ruminantes especificamente, em caprinos, ovinos e bovinos, tá? Ela tem uma grande importância porque ela ataca os ruminantes nos rebanhos e ela mexe com toda a produção desse animal, tá? Então, na viabilidade econômica, né? Perdas, baixo desempenho, baixa eficiência alimentar, baixo ganho de peso, baixo crescimento, baixa produção de leite, baixa produção de carne e até que acarreta morte para esses animais, ok? Qual que é a proporção idade vezes essa doença, né? A hemeirose, ela atinge animais de qualquer idade, só que ela comete principalmente os mais jovens, tá? Eles adquirem logo após o nascimento, então, como a professora citou no slide anterior, vai ter dificuldade nesse crescimento, tá? Vai ter dificuldade nesse ganho de peso após a desmama. Se não descoberta logo, o animal não vai se desenvolver corretamente, tá? Então, o bezerro, ele apresenta diarreia com fezes escuras, às vezes contendo muco, né, e sangue. Tem um forte odor essas fezes dele, tá? Com aderência à cauda do animal, então fica grudada ali na cauda, também é uma maneira fácil de se observar, tá? Como a professora citou, além da perda de peso, esse animal tem falta de apetite, um crescimento retardado, né, como consequência de todos os outros sintomas, enfraquecimento e até a morte. Então, nos animais adultos, a enfermidade ela não produz sintomas, então eles podem até ter, mas são assintomáticos, tá? Então, como eles não apresentam sintomas, mas eles têm, eles disseminam a doença pelo rebanho. Quais são, então, as medidas sanitárias que nós temos que ter, né, para ter um controle da doença, tá? Então, são um conjunto de fatores. Dentre eles, a gente pode ressaltar a limpeza, a desinfecção dessas instalações, desses comedouros, desses bebedouros. Não é porque é ruminante, né, que está no pasto, às vezes, ovinos, caprinos, que não precisam ter o seu local, né, as instalações, a casinha, o bezerreiro. Esses locais eles precisam ser desinfeccionados, eles precisam ser limpos. Então eu preciso fazer uma profilaxia necessária nesses locais para ter um controle dessas e das demais doenças, tá? Eu preciso também separar os animais por idade. Eu preciso evitar pastos úmidos, né? Onde a maioria dos animais ficam ali todos juntos, deitados sobre as fezes, às vezes. Evitar também o estresse do animal. Ah, por que, professor, evitar o estresse? Porque o estresse baixa a imunidade do animal. Então, essa patologia, né, esses patógenos como micro-organismos, como verminoses, como protozoários, então eles têm mais chance de atacar o organismo, tá?
Então, o tratamento ele tem que ter como preferência feito individualmente nos animais doentes, tá? A maioria dos fármacos utilizados para esse protozoário a gente utiliza como princípio ativo as sulfas, tá? Por via oral durante 2 a 3 dias. Outro, outro protozoário que a gente vai estudar, né, a tristeza parasitária bovina, tá? Ou só tristeza. Então, esse é um dos parasitas que mais acometem no rebanho brasileiro, tá? Por quê? Porque eles são, além dele ser um endoparasita, ele é transmitido por um ectoparasita, que é o carrapato, né? Que é a via de transmissão dele no bovino, nos ovinos, nos caprinos, até nos animais pets, né? Sempre o carrapato. Então você tem a tristeza parasitária, o bovino fica abatido, sem apetite, como se tivesse mesmo deprimido, né? Não come, não levanta. Como são transmitidos pelos carrapatos, além dele estar com esse problema da questão do ectoparasita, que é o próprio carrapato, ele ainda transmite esse outro parasita que age no interior do corpo do organismo dele, tá? Então, durante sua alimentação, os carrapatos ingerem, junto com o sangue do animal parasitário, micro-organismos causadores de doenças que se desenvolvem em seu interior, podendo ser transmitidos a outros animais, tá? Essa doença, a tristeza parasitária, gente, ela é uma conjunção de dois parasitas, tá? É uma associação de protozoários, tá? A Babesia sp e a Rickettsia anaplasma, tá? A gente pode chamar de anaplasma sp, que fica mais fácil. Então, quando eu tenho uma conjunção da Babesia sp e da anaplasma sp, eu tenho um acometimento desse animal pela tristeza parasitária, tá? Então, essa babésia, ela atua junto com a anaplasma, infectando as células vermelhas do sangue desse animal, né? Infectando também os glóbulos brancos, leucócitos do sangue desse animal, agravando muito essa condição de apatia, de depressão, de acometimento desse animal. Ela pode e ela leva à morte se não tratada, tá? Os bovinos, gente, uma característica que eu já expliquei para vocês também é que os bovinos, a genética entra muito nessa parte, né? Nós temos a genética dividida em dois lados, né? O que são europeus, né, e os que são zebu. Os zebuínos, eles têm uma característica de rusticidade, né, de aguentar mais essa relação de carrapato, de ectoparasita, de endoparasita. É por isso que a gente cruza a raça europeia, que muitas vezes tem muita aptidão leite, aptidão carne, né? Que é um pouco mais desenvolvida para uma terminação legal, para uma melhor terminação em relação à carne, uma maior aptidão em relação ao leite, que é no caso da holandesa, né? Porém, nós precisamos da rusticidade do zebuíno, né? Por quê? Para aguentar um pouquinho mais esses ataques dos endo e ectoparasitas, tá? Então, os europeus, os puros europeus, né? Eles sofrem ainda mais, são mais sensíveis a esses ataques, tá? Dos carrapatos e os dois protozoários associados, né? A tristeza parasitária. Então, quais são os sintomas clínicos frequentes encontrados nesses animais que têm a tristeza parasitária, né? Ah, professora, mas se o meu boi ele tem carrapato, significa que ele tem a tristeza parasitária? Nem sempre, pessoal. Ele precisa ter uma disseminação muito grande de ataque de ectoparasita, né, do carrapato,
precisa estar bem disseminado no rebanho, mas sim, corre bastante, é uma porcentagem muito grande dele estar contaminado também com a tristeza parasitária, ok? Porque os carrapatos, eles completam o ciclo dele, né? Sobem nas folhagens, ficam esperando para o animal passar a comer e eles poder subir. Então, nem sempre é o mesmo animal, por isso que aí tem que ter esse controle da disseminação no rebanho. Então, quais são os sintomas clínicos, né, desses animais? Então, febre, prostração, pelos arrepiados, anemia. Lembra que a professora explicou na aula online, né, que a gente puxa aqui essa mucosa do olho, a gente consegue verificar pela cor da nossa mucosa, né, do animal, se ele está ou não com anemia, tá? Falta de apetite, icterícia, diarreia o tempo todo, hemoglobina alta, né? Falta de hemoglobina, de defesa. Os sinais clínicos frequentes mais encontrados, né, na manifestação da doença. É um pouco complicado você encontrar infectado pelos dois protozoários associados, como a babese e a anaplasma, tá? O que vai dificultar, então, o diagnóstico da doença, tá? Então, esse surto ele vai ocorrer quando o carrapato está muito bem disseminado no rebanho, né? Rebanhos com baixa alimentação, a professora já explicou para vocês o que é um animal alimentado, o que é um animal nutrido. Então, baixa nutrição desses animais, tá? Vai estar ligada também ao uso correto de carrapaticidas, né? Ou seja, os fármacos que combatem o carrapato, né? Utilizando na época errada, dose errada. Então, assim, vai fazer com que esses carrapatos eles fiquem mais resistentes a esses fármacos. Por isso, precisa trocar sempre o princípio ativo em pelo menos um ano, tá? Aí, os sinais clínicos mais frequentes encontrados em animais jovens que nós podemos observar: retardamento do crescimento, tá? Às vezes até a gente acaba descartando o animal. Em animal adulto, pessoal, totalmente ligado à produção, seja de carne ou leite, tá? Então provoca esterilidade temporária, uma queda brusca na produção desse animal, seja carne ou leite e até morte, tá? Qual que é o controle, então, que nós temos para a tristeza parasitária, né? Ele vai depender dos agentes que estão causando, se é a babese, se é a anaplasma, se é os dois associados, tá bom? Eu posso estar imunizando esse animal, tá? Expondo ele a uma exposição natural aos carrapatos. Então, vai criar um tipo ali de imunização, né? Em relação a você colocar um carrapato no animal e depois ele ter um tipo de imunização já no sangue para a tristeza parasitária, tá? Esse carrapato, muitas vezes ele está infeccionado, mas você coloca um e o organismo do animal ia conseguir combater, como se fosse quase uma vacina, tá? Tratamento. Então, devemos considerar que essa tristeza parasitária, gente, ela é provocada pela associação da babésia e do anaplasma, né? A babésia, ela tem um tipo de princípio ativo, tá? Que é a diamidina e o imidocarb, que a gente trata, e a anaplasma são sensíveis às tetraciclinas. Então, eu preciso de uma associação de medicamento, porque se eu combater só um tipo de protozoário, eu não vou ter sucesso no meu tratamento, tá? Como a professora falou, em relação ao método preventivo disponível, né, era a premonição, né, que era a vacinação do animal não doente, que você injeta o sangue de bovinos adultos portadores crônicos dessa doença, tá? Então, eles iam virar agentes virulentos e o animal ia ter um tipo de imunização já contra a tristeza parasitária, tá? Hoje, atualmente, a técnica mais indicada
é a vacinação com agentes atenuados, né, produzidos em bovino, então é feito em laboratório, clinicamente, tá? Para você poder estar vacinando o seu rebanho. Sempre a partir dos 3 meses de idade, né, com orientação do médico veterinário. As considerações finais, então, sobre a tristeza parasitária, né, a erimese, o outro protozoário que ataca também os ruminantes, tá? De todos os ectoparasitas que nós vimos, de todos os endoparasitas que nós vimos, tá? Então, eles são totalmente relacionados ao manejo sanitário dos rebanhos, né? Então, nós temos que pensar que se nós fizermos um manejo adequado, uma desinfecção adequada, uma profilaxia adequada, a gente vai conseguir controlar e combater esses endo e ectoparasitas, tá? Por quê? Porque eles estão totalmente ligados com a produção, a mantença, a reprodução do nosso rebanho, ok? Dúvidas, WhatsApp, e-mail, obrigada e até a próxima aula.